Oi, meus amores, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Júlia Cavalcante e se você caiu de paraquedas aqui, esse canal fala sobre a minha mudança do Brasil para os Estados Unidos. E o vídeo de hoje é muito especial porque é o vídeo que eu conto para vocês, finalmente, a minha história, né? Como que eu vim parar nos Estados Unidos, por que que eu vim pra cá. E essa história começa quando eu era muito pequenininha, então esse vídeo vai ficar compridão. Espero não ter que dividir ele em dois, mas acho que vou ter que fazê-lo. Então vamos ao que interessa. Se você gostar do vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha. Não deixe de deixar o seu comentário aqui falando uma sugestão pro próximo vídeo. Vamos pro vídeo. Bom, gente, quando eu era muito pequenininha, eu tinha 2 anos e meio, uma margem de erro pequena, tá? Por esses números aí. Eu vim morar na Flórida, minha mãe e meu pai se mudaram pra Flórida, pra uma cidadezinha muito pequena chamada Gainesville. E eu morei com a minha irmã, a gente era muito pequenininha, a gente morou lá por 2 anos só, 2 anos e meio no máximo, eu acho. E aí, voltamos pro Brasil e vida que segue, nunca mais viemos morar aqui nos Estados Unidos. Mas a família da minha mãe e do meu pai, eles dois têm parentes que moravam aqui nos Estados Unidos. A irmã do meu pai morava aqui em Nova York e a irmã da minha mãe também. E também tínhamos, assim, o pai dos meus primos também morava aqui em Nova York. Então a gente sempre teve uma relação muito viva com os Estados Unidos. A gente vinha visitar, que a gente ia visitar esse pai do meu primo. Eu vim fazer intercâmbio, minha irmã foi fazer intercâmbio no Canadá. Então a gente sempre teve uma relação muito viva com os Estados Unidos. A gente conhecia a Disney. Com 15 anos, nós duas viemos pra Disney, né? Eu vim quando eu fiz 15 anos, ela foi quando ela tinha 15 anos. Então, viemos separados, mas as duas escolheram vir para os Estados Unidos. E a gente sempre teve essa conexão muito grande com a cultura americana. Por conhecer e também por já ter morado fora, mesmo que muito pequenininha, eu sei que não tem nenhuma influência, mas a gente sabia algumas coisas assim da nossa infância que a gente lembrava, tipo panqueca. E a panqueca no Brasil é uma coisa completamente diferente, então tinha esses gafezinhos durante a vida, mas até a minha irmã, eu acho, por ela ser mais velha, ela é 2 anos e meio mais velha, então a gente tinha vivo isso, das pessoas da nossa família migrarem para os Estados Unidos. E nós duas sempre tivemos vontade de morar fora. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Nesse intercâmbio eu fiquei na casa desse meu tio com meus primos e eu fiquei indo pra aulinha da igreja. Eu falei num vídeo aqui no canal sobre esse intercâmbio gratuito, né? Que o curso de inglês é gratuito. E eu comentei que eu fiz esse intercâmbio na igreja e eu adorei. E nesse tempo eu já queria muito ficar. Mas era uma coisa que eu perturbava minha mãe constantemente e ela sempre dava uma empurrada pra frente. Assim, por que você não faz faculdade fora? Se um dia você quiser, você pode fazer um curso fora. Mas primeiro você tem que se formar na escola aqui, você é muito nova e tal. Constantemente eu entrava no site do curso de inglês, da agência e via preços de high school nos Estados Unidos, essas coisas assim de criança, sabe? E eu pesquisava muito e eu tinha muita vontade, mas isso não era uma realidade muito próxima, sabe? Eu não tinha uma condição financeira absurda, eu sempre vivi confortavelmente, mas não era, né? Não tinha condição de falar, mãe, quero ir, tá, amanhã você vai, pronto. Não tinha isso. Então era uma coisa assim, vamos conversar, vamos ver pro futuro, vamos ver se dá e tal. E foi rolando, nunca rolou. Bom, quando eu me formei no ensino médio, o mais tradicional, né, é você entrar numa faculdade. E assim, isso sempre foi muito claro, os meus pais sempre foram bem tradicionais nesse aspecto. Meu pai fez faculdade pública, minha mãe fez faculdade pública e era esperado da gente que a gente fizesse uma faculdade pública também. Então minha mãe colocou a gente no último ano do ensino médio numa escola bem preparatória para o Enem. Foi muito complicada, foi muito louca a minha história de faculdade, gente. Se eu fosse contar para vocês iam... Eu tinha que fazer um vídeo só pra isso e senta que lá vem história, a avaliadora do MEC chegou. Porque eu fiz 5 faculdades diferentes. Gente, essa história de faculdade é muito louca. Agora, olhando assim, eu acho que eu tô velha, porque eu olho pra essa história e eu falo assim, gente, essa menina tem problema? Eu acho que eu tinha problema. Eu me formei no ensino médio e aí começou a minha saga. Eu sempre, nunca morreu essa vontade de vir morar fora. Eu olhava
Austrália, eu olhava Malta, eu olhava Dublin, eu ia sempre catava uma amiga para viajar comigo, sempre ficava insistindo. Você tem que querer morar fora, é maravilhoso, eu já fui nesse lugar, ele é incrível, você tem que ir comigo, eu já morei lá, é muito legal. E sempre tentava catar alguém para ir comigo, porque era muito difícil para mim me desprender e falar assim, quer saber, eu vou sozinha mesmo e vou. Eu achava muito legal as pessoas que tinham essa habilidade, né, de disposição, de começar uma vida em outro lugar. Eu achava muito legal, mas eu não tinha muita coragem, gente, essa que é a verdade. Mas aí a vida foi se encaminhando, né? Eu fiz um ano nesse colégio muito famoso, me formei, fiz o Enem, não passei no Enem, pelo menos não achei que eu fosse passar. E aí eu comecei o cursinho, fiz 2 meses de cursinho, no mesmo cursinho da escola, dessa mesma escola, e desisti do cursinho. Falei, quer saber? Eu vou fazer uma faculdade particular mesmo. Eu, louca da vida, decidi que ia fazer nutrição. Eu não sei se eu tenho coragem de postar esse vídeo. Vou acabar com a minha vida. Gente, eu era louca. Será que eu sou louca? Mas enfim, eu me inscrevi na Veiga de Almeida. Eu me inscrevi para nutrição. Comecei o ano, eu falei, cara, vou ser nutricionista, vou ter um consultório, vai ser muito legal. Eu era muito louca, eu achava que eu queria ter um consultório. Eu queria fazer odonto porque eu queria botar botox e, tipo, pagar uma de dermatologista sem ter que lidar com dentes. Então eu falava para todo mundo que eu ia fazer odonto. Aí me formei, falei, você tá maluca que eu vou ficar mexendo na boca dos outros? Falei, não, eu vou fazer nutrição. Eu chego lá, falo, querida, não tá bom, vamos mudar. O que você quer mudar? Aí eu vou lá, prescrevo um negocinho, uma dietinha, beleza, passou. O que aconteceu na vida real? Eu entrei na sala, eu juro, isso aqui é história verídica, compromisso com a verdade. Eu entrei na sala, sentei. Era uma aula de bioquímica, eu tava atrasadíssima e eu já tinha me inscrito, tá muito ruim meu português, eu vou precisar de ajuda. Como eu fiquei nessa de me inscrevo, não me inscrevo, passo, não passo, eu perdi, eu não comecei junto com todo mundo, acho que tinha um período assim de 2 semanas de aula que ainda dava pra você se matricular na universidade e eu me matriculei. Sentei na sala, eu não passei 40 minutos na sala, eu saí da sala de fininho. Fui lá na secretaria e falei, oi Deus, sou eu de novo, querido. Aí eu fui lá na secretaria na mesma hora e falei, olha, porque tinha um período, você podia trocar de coisa, tipo assim, sei lá, mais uma semana, eu já tava super atrasada. Eu falei, não, eu vou agora. Falei, tutupão, queria mudar de curso. Aí falei com a mulher, conversei lá por um tempo, falei, Aí ela falou, mas você já decidiu mudar de curso, né? Você acabou de começar. Eu falei, não, eu vi mais do que o necessário. Aí ela falou, então tem aqui uma lista de todos os cursos que a gente oferece. Aí eu olhei lá e tal, não tinha cinema. Aí eu saí que nem uma louca. Gente, isso é verdade. Eu não entendo como que eu fazia essas coisas também. Não sei o que eu tinha na cabeça, mas ainda bem que eu tinha isso, que foi porque foi ótimo. Eu saí andando e eu entrei em uma sala. Entrei numa sala e sentei. Era uma sala de direito do Estado. E eu sentei. E foi a única aula que, assim, eu gostei, sabe? Era uma aula meio politizada, explicava um pouquinho como funcionava o governo, não tinha nada muito a ver com criminal, com civil, com nada disso. Era muito, assim, era muita história ainda, era aquele inicinho gostosinho do direito, aquela cerinha, sabe, que você bota no pelo antes de você arrancar, é aquele calorzinho gostoso. Eu falei, acho que eu gostei, hein? Falei, beleza, vou ficar aqui. Aí assisti a aula inteira. Quando eu saí, o professor falou assim, querida, quem é você? Eu falei, então. Eu me contei um pouquinho da minha história. Ele falou, tá, então você precisa trocar de curso e tal. E eu falei, beleza. Gente, não é que eu gostei? A serinha quente durou um tempo, entendeu? Até eu, tipo, entendi, é ruim, não é bom não. Mas aí foi um pouco mais pra frente essa parte. Eu falei, beleza, eu vou fazer direito. Quando eu decidi fazer direito, no entanto, eu falei assim, mas se for para fazer direito, eu vou fazer direito numa faculdade mais legal, né? Uma faculdade que seja mais específica para direito e tal. E aí, eu fiquei nessa faculdade, né, na Veiga, por um período e depois transferi para o IBMEC. E aí, IBMEC, gente, falei, nossa, eu me descobri.
Juíza, me respeita. Isso aqui foi feito pra mim. Eu vou ser diplomata. Gente, coitada, gente, sério, foi cera quente no corpo inteiro. E eu amei aquele ano. Foi muito, muito bom pra mim, porque realmente eu conheci gente nova, eu fui pra uma faculdade legal, eu tava muito feliz ali. E assim, eu tava estudando uma coisa muito legal. Gente, eu só tirava nota boa. Eu só tinha 9,10, 9,10, 9,10, né? Na UVA e no IBMEC. Aí terminei o período no IBMEC, como? Claro que eu não acatei meu facho, porque aí completou o ano e saiu a nota do Enem, que eu tinha feito sem estudar. Passei. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei meio tipo assim, gente, que delícia. Eu passei, tipo assim, não tem isso de passar, né? Eu recebi minha nota, eu tinha tirado um notão na redação, eu tirei 960 na redação. E a redação tinha peso 3, então a minha nota foi bem mais pra cima. Gente, eu caguei o Enem, assim, vocês não têm noção. Eu tava amando o IBMEC, e eu tinha botado na minha cabeça que eu ia passar pra uma universidade federal, mas eu tava muito, assim, satisfeita em não passar, sabe? Eu tava quase torcendo pra não passar. Só que não era um notão do tipo, passei pra medicina, meu irmão, me respeita. Era uma coisa tipo assim, tô aqui, se ninguém perceber eu fico, entendeu? Era uma nota bem mais ou menos, era bem assim, não era nem passando de raspão, era passando espremida mesmo. E aí eu conversei com algumas pessoas na época, elas falaram, cara, assim, essa nota tá muito, muito, muito na faixa, assim, tipo, as últimas pessoas chamadas na última chamada tinham essa nota ano passado. Então foi uma coisa tipo assim, cara, não vou arriscar de não passar. O que eu fiz? Botei UF, Direito, Macaé. Ah, gente, Macaé é logo ali. Macaé, eu acho que era umas, tipo assim, umas 3h30 de distância. E aí, o que eu... Não acabou. Por quê? Eu passei para Macaé e eu fui, meu irmão. Meu irmão, eu fui para Macaé. Eu aluguei lugar para ficar lá. Eu pegava o ônibus. Eu chegava no Rio de Janeiro meia-noite. Pegava táxi da rodoviária. Já foi na rodoviária do Rio de Janeiro? Eu sobrevivi. Aí já perdeu todo o glamour. Arrancou a cera toda de uma vez. A faculdade pública não tem nada a ver com faculdade IBMEC, assim, esquece, totalmente diferente. Por ser Macaé, era um lugar onde vinha tudo quanto a gente do Brasil inteiro lá, entendeu? Assim, as pessoas passavam por Macaé, as pessoas não ficavam em Macaé, se formavam e saíam de Macaé. Eu não tava lá no final de semana, eu não conhecia ninguém, eu conhecia as meninas que moravam comigo, que eram os amores, e eu decidi que eu não ia ficar. Eu falei, quer saber? Eu vou pedir transferência pra UF de Niterói. Para! Eu era inconsequente. Eu era uma boa pessoa, eu tinha um coração bom. Todo mundo falava, cara, você vai pra Macaé, não existe transferência pra Niterói. Não existe transferência pra Niterói, não existe. Acabou o semestre, a minha amiga de quarto, porque nem me dá o trabalho de ficar conferindo se ia sair transferência, me dava. Eu sempre fui de botar na mão de Deus e falar assim, vai acontecer. E acontecia mesmo, gente, é real isso. Quem conseguiu transferência pra Niterói? Fiz mais um semestre em Macaé e consegui a transferência. É a minha amiga de quarta, Amanda. Amanda, um beijo, te amo, beijo, peixe. Você salvou minha vida. Eu não ia pra Macaé várias semanas. Eu falava assim, quer saber, essa semana eu não vou, porque era uma grana. Eu acho, tipo assim, eu posso estar enganada, mas eu acho que eram uns R$400 pra poder ir toda semana. Então era muito caro, era tipo R$350, mas ainda tinha o táxi que eu pegava da rodoviária pra ir pra casa. E a galera da coordenação de direito já tinha me falado, Júlia, esquece, não tem transferência pra Niterói. Não se matricule pensando nisso. Gente, 6 meses depois disso, no final do semestre, foi aprovada a minha transferência para Niterói. Gente, aí foi bom, foi maravilhoso, mas foi péssimo ao mesmo tempo. Já era a 4ª faculdade que eu tava indo. Mas era assim, as faculdades estavam melhorando, sabe? Então eu não podia deixar as oportunidades meio que passarem, assim. Claro que eu gostaria de ter passado logo de cara, se eu tivesse tido coragem de colocar logo o UF Niterói, eu teria entrado. Então foi uma coisa que eu ficava meio frustrada, eu ficava tipo, caraca, por que eu não botei o UF Niterói? Eu devia ter colocado, eu ia entrar. Mas foi uma experiência legal, foi muito bacana o tempo que eu passei lá, eu assim, aprendi muita coisa. Gente, eu fiz mais um período na UF de Niterói. E aí foi péssimo. Essa faculdade realmente eu detestei. Eu não gostei. Eu sei que tem muita gente que ama, mas eu detestei. Já tava por aqui, tava no Grajaú e eu ia pra Niterói todos os dias da semana. Não fiquei amiga assim de ninguém lá.
Porque como eu pegava e ia para a faculdade e voltava direto para casa, eu não ia para um barzinho depois, eu não ia para coisa, era longe da minha casa, eu morava no Grajaú, a faculdade era lá no Ingá. Já comecei a encher o saco das matérias. A forma como era cobrada era bem diferente do IBMEC, então eu comecei a encher o saco. E aí eu comecei a não ir. Comecei a encher muito saco de direito, comecei a encher muito saco da minha faculdade e eu ia fazer uma viagem com a minha mãe para ver as cataratas do Iguaçu. E a gente viu as cataratas do Iguaçu e depois disso a gente não fez mais nada. A gente foi lá no parque de passarinhos e tal, foi muito legal. Mas acho que a minha irmã tirou passagem para 4, 5 dias, assim. A gente ficou muito tempo sem fazer nada no hotel, porque a gente não pesquisou direito. Foi uma viagem super em cima da hora. Minha mãe queria só usar a milhagem do cartão, né, Dona Maria das Mercês? E aí o que aconteceu? Eu fiquei vendo vídeos. E nessa época o YouTube começou a bombar muito. Não era tão bombado. Ele começou a bombar muito. E aí eu comecei a ver faculdade. Tinha uma pessoa que morava em Nova York, chamado André Pili, o canal do André Pili. E ele fazia cinema em Nova York. E eu me apaixonei pelos vídeos dele. Eu ficava vendo vídeo por vídeo, por vídeo, por vídeo. E aí eu comecei a brotar a sementinha dos meus planos na cabeça da minha mãe. Então eu ficava falando, mãe, porque olha esse vídeo, olha que legal que eu morar em Nova York, olha esse vídeo, olha esse vídeo. Aham, Júlia, senta lá, aham, Júlia, senta lá. E aí eu voltei pro Rio, né? E um tempinho depois eu continuei falando. Aí um dia de noite, minha mãe tava assim, de saco cheio já. Ela falou, então vai, por que você não vai? Vai logo, vai. Eu ficava vendo vídeo o tempo inteiro. Eu ficava pesquisando faculdades, eu ficava falando com os meus primos. Ah, também tinha esse fato. Os meus dois primos mais próximos, eles se mudaram para morar com o pai nos Estados Unidos, né? Em outro estado, mas nos Estados Unidos. E isso foi mais um impulso ainda, porque eu ficava perguntando para meus primos qual faculdade você está fazendo, né? Como é que é a faculdade aí? E ele me dava um direcionamento muito legal. E aí eu fui para a UF mais uma vez. E aí eu falei, não, vou terminar o semestre. E aí eu tranco a faculdade, vou para os Estados Unidos, fico um ano. Se eu gostar, eu fico de vez. Se eu não gostar, eu volto e destranco a faculdade e tá tudo direitinho. Beleza. O que aconteceu? Depois daquele dia que eu falei, quer saber, eu vou mesmo, eu nunca mais consegui ir pra aula. Eu fui pra aula mais 2 vezes e aí, voltando, assim, eu lembro, eu tava no ônibus e aí eu via, né, o Rio de Janeiro inteiro, assim, na ponte, toda vez. E aí eu voltava dormindo, eu tava batendo a cabeça no ônibus, assim, e aí eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, a ponte, eu lembrei da ponte de Nova York, assim, aí eu falei assim, nunca mais eu venho. Eu nunca mais venho para essa faculdade, eu nunca mais piso aqui. E realmente nunca mais pisei lá. Eu voltei para casa e decidi, falei, a partir de agora eu vou focar em ir para os Estados Unidos. Eu decidi que eu ia vir mesmo, foi oficial mesmo. Aí eu comecei a contar pra todo mundo, eu vou, amiga, eu vou. Eu falava com a minha melhor amiga, e ela, ai, amiga, não vai, mas vai, mas não vai, amiga, mas vai. Aí era aquele negócio, né? Todo mundo falava, vai, mas na hora do vamos ver, falava, eu acho mesmo que você tinha que se formar, você tinha que terminar a sua faculdade, você passou pra UF, a UF você não se joga fora assim, por que você não se forma e vai depois? Aí depois falava, vai, filho, você quer ir, vai. Então eu acho que se você quer ir, você deve ir mesmo. Vai, porque você não tá feliz. Depois aí outro dia acordar e falava, não, porque tem que terminar a faculdade, porque não sei o que lá. E era aqueles, né, bipolarismo de famílias normais. E eu vim, assim, sem entender. Era louca. Eu não tinha um neurônio ativo no cérebro. Eu vim sem nenhum planejamento, eu fui lá, eu fiz tudo sozinha. Eu entrei no site, eu tirei meu visto de estudante sozinha. Não tinha youtuber que falasse sobre essas coisas, eu acho muito legal isso. E é por isso que eu tenho essa vontade muito grande de compartilhar com vocês como foi essa transição passo por passo, para ajudar vocês. Porque na época eu via muito vídeo do André Pili, e eu lembro que tinha um vídeo dele com uma amiga dele, assim, na NYU, falando sobre faculdade e tal, mas não tinha conteúdos específicos sobre se mudar de Nova York, sabe, como se mudar, como tirar o visto, aonde ir, quanto dinheiro precisa, pra onde que eu vou, onde é que eu acho apartamento, qual o link, me dá informações concretas, sabe? E uma coisa da minha personalidade mesmo é que eu sou uma pessoa assim que eu
foco igual a lente de câmera, assim, sabe? Eu foco em alguma coisa e eu esqueço todo o resto. Se eu vou focar em fazer essa coisa, eu vou focar naquilo e assim, eu vou com os cabelos tudo pra cima, que nem uma louca. Nossa, eu não precisava ter feito isso, né? Descontrolada. Aí eu botava na minha cabeça assim, eu vou estudar, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer o TOEFL, eu vou estudar pro TOEFL. E eu estudava só pro TOEFL e eu não fazia mais nada da minha vida e eu só pensava em Estados Unidos e eu passei no TOEFL, graças a Deus. Eu fiz o TOEFL assim, o primeiro TOEFL que me veio na cabeça. Gente, eu não sei como eu passava nas coisas assim, eu não sou uma pessoa estudiosa, mas eu sou uma pessoa muito focada em um determinado aspecto. Tanto que assim, eu botei na minha cabeça que eu ia entrar numa faculdade federal e eu entrei na faculdade federal. Eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir transferência e eu fiz de tudo no mundo para conseguir a transferência. E eu botei na minha cabeça que eu ia vir para Nova York e eu fiz de tudo que eu tinha que fazer. Então, se eu tiver que estudar muito para aquele aspecto, gente, eu vou estudar vendo vídeo, eu vou ver filmes, eu vou dar um jeito de passar naquele negócio. Eu fui, fiz o TOEFL. Tirei a nota certinha. Eu fiquei mal, porque a nota não foi muito boa. Mas, gente, assim, eu decidi, no dia seguinte eu me inscrevi, acho que 2 semanas depois ou 1 semana depois, já era a prova. Eu não estudei quase nada pra prova. Estudei esse tempinho ali. E eu lembro que eu estudava e eu chorava. Eu estudava e chorava, estudava e chorava. Porque, assim, era um inglês muito específico. Era muito difícil. Até para americano é super difícil o TOEFL. E eu falava assim, eu quero ir agora, eu quero ir agora. Eu quero passar, eu não quero ficar, sabe... Eu já estava muito cansada, gente. Já tinha vindo de uma avaliação do MEC mesmo. Eu era a própria avaliadora. Eu já tinha vindo de nutrição, de direito, de UVA, de BMEC, de Macaé, de Niterói. Eu falei, cara, eu preciso resolver minha vida. Por hoje é isso, gente. Eu vou continuar a saga da minha história aqui com vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo, um queijo. Curte, comenta, compartilha. Gostou, gostosinha da mamãe. Tá bom? Tá bom. Beijo.